comentamos que a nossa avaliação a gente vai tentar dividir em 2 etapas, né, para que a gente não tenha lá no final do semestre toda a matéria para ser dado como avaliação. Então a gente vai tentar quebrar, né, em 2 partes, então uma trimestral, que vai ser uma parcial, e mais a final, né, que vai ser lá no final do semestre. E essa nota, né, ela vai ser somada, né, junto com as notas, né, as atividades que a gente for dando dentro do Moodle. Então, dentro do Moodle, a gente tem aquelas atividades, né, nessas 2 primeiras aulas que nós temos, não vai ter nenhuma atividade, mas já para a próxima aula, né, a terceira aula, a gente já vai começar já a introduzir algumas atividades. Essas atividades, né, a somatória delas, né, no trimestre ou no semestre, né, se a gente for quebrar em trimestre, né, ela vai ser somada com a nota da nossa prova, ou a parcial ou aquela final, e o valor dela vai estar em torno, né, vai estar de 0 até 4, não sei se eu mudei, né, mas de 0 a 5 dentro do Moodle. E mais de 0 a 5 com relação a essa nossa prova parcial ou a prova bimestral, né? Somando, né, a média da parcial e da bimestral vai ser a nossa nota lá do final, né, que vai ser composto das atividades e mais a prova. E ainda, né, dentro da plataforma Moodle, né, eu vou colocar algumas questões, né, que eu chamo de desafio, que ela serve também para medir, né, a frequência, né, para dar a presença do aluno lá no nosso SWAP, e ela serve como um bônus também lá no final da nossa nota, né, ou do trimestre ou então do semestre. O valor dela de cada atividade, né, é de 0,2, então a gente vai somando 0,2, só que, como explicado lá na nossa primeira aula, essa nota não vai poder superar, né, a 5. Né? Então, a nota máxima dessas atividades mais o bônus, né, vai ser um máximo de 5. Então, se o aluno, né, ele fez todas as atividades de desafio, tirou a nota 5, e a somatória dessas 2 notas, né, desafio mais a média das atividades, der 5,6, então a nota que vai ser atribuída para esse aluno, mesmo embora ele tenha tirado 5,6 com a soma dos 2 componentes, né, o valor vai ficar em 5, que é o valor máximo. Deixa eu carregar aqui o nosso Moodle. Então, vocês estão vendo aí agora a tela do Moodle, correto, pessoal? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Sim, né? O João respondeu. Então, o que vocês estão enxergando aí é justamente o Moodle, né? Então, a aula 1, que foi a aula antes do dia 5, dia 26, mais ou menos. Nós entramos aqui com a apresentação. Então, na apresentação, né, nós comentamos, né, a respeito dessa figura, né, que é uma boas-vindas para vocês, alunos. Aí tem um vídeo aqui explicativo, né, dando boas-vindas, né, relacionado a essa figura aqui. E depois, né, tem o nosso vídeo aqui explicativo com relação justamente a isso que eu acabei de comentar com vocês. E depois do vídeo tem a parte escrita, né, que é justamente tudo isso que nós falamos, né. Então, aqui tem 2 exemplos, né, com relação às atividades e o desafio dentro do Moodle. Então, falando que a nossa nota aqui tem um exemplo aqui, 4,67, né? Então, a média aqui do mais 0,6 daria 5,27, só que o valor limite aqui das atividades mais o desafio dentro do Moodle, no máximo é 5. Então, mesmo embora essa somatória toda aqui superou o valor de 5, o aluno ele vai ficar com o valor 5. Isso aqui é um incentivo para ser feita a leitura, né, para fazer percorrer, né, o roteiro do nosso Moodle,
E também para a gente acabar atribuindo a frequência para vocês dentro do Moodle. Falamos também a respeito do plano de aula, então conforme nosso plano de aula, a nossa aula hoje é circuitos elétricos. Eu estava prevendo aqui para vocês fazer uma aulinha aqui num quadro parecido ao quadro negro que nós temos lá, né, mas não deu certo. Na simulação que eu fiz com outra turma, ocorreu tudo bem, mas eu estou tendo algum problema aqui de conexões entre câmeras, né? Então a gente vai, não é improvisar, né, mas a gente vai adotar somente, né, uma das estratégias que eu fiz, que foi com relação ao simulador. Nós falamos que as nossas aulas, né, ela vai estar aqui na aba superior, né, como principal, e clicando nele pode aparecer as subabas, né? Nesse nosso caso aqui da primeira aula, teve a primeira subaula aqui, que foi a apresentação, e a segunda aqui é a nossa introdução ao PLC. Comentamos bastante a respeito do PLC, né, ou CLP. Comentei, inclusive, a respeito disso aí, né, que algumas vezes nós vamos chamar de CLP, outras vezes vamos chamar de PLC. O CLP ele está em português, né, e o significado é controle lógico programável. E quando a gente fala PLC, a gente está falando o termo em inglês, né, somente isso. Há duas denominações com relação ao CLP, né, tem a BNT, né, ela segue a norma internacional, IEC, ou então a NEMA, mas uma das definições, né, do CLP com relação à sua estrutura está justamente aqui representado nessa figura. Então, nós temos o equipamento que é um PLC. Nesse equipamento PLC, nós precisamos, né, introduzir ou fazer uma programação, e através dessa programação e mais a estrutura, né, interna e externa do nosso PLC, a gente consegue comandar uma máquina. A história do PLC ela surgiu na General Motors, né, em que uma empresa terceirizada, né, que prestava serviço lá na parte de reestruturação das linhas, ela foi desafiada pela General Motors, né, a descobrir um sistema que conseguisse, né, fazer com que a mudança de uma linha, por exemplo, de um produto de uma linha para outro produto, para essa mesma linha, fosse no menor tempo possível. Só que na época o grande empecilho era justamente com relação aos painéis elétricos, né, porque era feito tudo com relação a painéis elétricos. Então, o que ocorria? Para quando precisasse mudar, por exemplo, de um modelo para outro modelo, praticamente você teria que desmontar a linha inteira, né? Isso porque, né, o painel elétrico ele é feito por um sistema único, um modo único de trabalho. Então, para que refizesse esse painel, havia necessidade de desmontar, né, desconfigurar, né, todos os elementos internos, todas as fiações, e depois redistribuir novamente e fazer todas as conexões novamente. Então, isso aí levava muito tempo. Então, esse desafio que foi imposto para essa empresa, né, resultou justamente no CLP, em que a parte física, né, que essas conexões de fio, sensores, né, elas ficam permanentemente ligadas na linha. E a única coisa que é alterado é justamente o quê? A programação dessa minha estrutura. Então, com isso, teve um ganho muito grande com relação à mudança, né, de um modelo para outro modelo na linha, né? E esse dispositivo, né, essa concepção, passou a fazer parte, né, de todos os outros tipos de dispositivos ou máquinas que era necessário dentro de uma empresa, né? Então, hoje fica lógico, né, para a gente, quando a gente vê, por exemplo, a Renault Peugeot, né, que é lá no Rio de Janeiro, ali, logo no comecinho saindo da Dutra ali, não vou lembrar o nome agora. Então, muitas vezes ocorre, né, que nem a Renault Peugeot, em que eles fabricam na mesma linha, né, tanto os modelos da Peugeot quanto os modelos da Renault.
E hoje, dentro da indústria, ainda como exemplo na indústria automobilística, né, ocorre, por exemplo, no setor de pintura, em que entra um carro e que a configuração de cor, tá, da pintura da cor é uma, e logo em seguida o carro que vem atrás, né, o modelo que vem atrás já entra no sistema lá na cabine de pintura e já é atribuído uma nova pintura, uma nova cor para esse carro. Antes, o que acontecia? Se era para pintar o carro todo de branco, então primeiro tinha que entrar todos os carros que eram pintados de branco, né, para depois fazer toda a mudança lá na coloração da tinta, na aplicação, no tipo de aplicação, para entrar outro tipo de cor, como se fosse um lote. Então hoje não, hoje você pinta um carro que está na linha de uma cor, o carro que vem atrás já automaticamente já é colocado outro tipo de cor. Então essa flexibilidade. Isso daí é um exemplo de linhas flexíveis, né? Que foi justamente possível, né, a partir, né, desse conceito, né, de PLC. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, isso aqui é só a revisão lá da aula passada, né, isso aqui ficou para vocês darem uma lida. Então, a gente está dando uma repassada rápida para a gente começar o nosso tópico de hoje. Então, está aqui justamente o que foi dito, né, com relação ao histórico. Então, a empresa lá terceirizada é a Hydromic, né, que trabalhava dentro da General Motors. Isso que a gente está falando é em 68, então muita coisa mudou para lá, mas o conceito de CLP continua a mesma coisa. A norma, né, que dita a programação dos CLPs, né, então existe uma normalização para isso. No começo não existia essa norma, então o que acontecia? Né? Cada fabricante fazia o tipo de fabricação de programação um diferente do outro e hoje foi normalizado. E é normalizado pela IEC 13313. A estrutura básica do PLC, né? Então vamos falar assim, o que nós enxergamos? Ela tem uma central de processamento e memória, né? A memória, né, e a central de processamento é o principal, né? Isso aqui vai ditar a velocidade com que o processo, né, ou o acionamento da entrada com relação à saída é feita no menor tempo possível. As entradas e saídas, então, o que a gente vai enxergar do PLC, né, em termos gerais, na verdade, tudo isso aqui é um PLC, mas a gente pode dizer que a gente vai ter as entradas, o nosso CLP e as saídas que deverão ser acionadas. Essas saídas podem ser lâmpadas, podem ser válvulas ou pode ser qualquer outro dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos. Então, aqui tem alguns conceitos que valem a pena vocês lerem. Normalmente, a gente entra mais em detalhe aqui. Tem como convidar o Adriano Gonçalves? Deixa eu ver. Só uma pausinha aqui, pessoal, para me ver se eu consigo convidar o... É que eu não vou ter ele aqui na minha lista, né? Então, não vou conseguir convidar ele, entendeu? Principalmente... Vou convidar os que estão aqui, ó, o Fabrício e o Eduardo. O Alexandre... o Alexandre, pede para ele entrar em contato comigo. Essa aula está sendo gravada, né? Eu vou disponibilizar no Moodle. Ele vai conseguir acompanhar exatamente o que nós estamos passando aqui, lá no Moodle. Ele fala para ele entrar em contato comigo, daí eu já vejo o que ocorreu, se ele não foi cadastrado por algum motivo ou se deu alguma falha na inscrição dele. Normalmente ele tem que estar cadastrado, né? Tá? Então só avisa para ele que está sendo gravada essa aula e vai ser disponibilizado no Moodle. E qualquer dúvida que ocorrer, né, com relação à disciplina que está sendo gravada, ele pode entrar em contato comigo. Pessoal, eu fico olhando assim de lado às vezes, né? Vocês estão vendo aí, é porque eu tô com dois monitor. Então eu deixo um que é justamente para fazer essa leitura aí dos chats
e o outro para a gente entrar na disciplina, né? Falar somente sobre a disciplina, tá? Então, prosseguindo aqui, né? Existem alguns modos, né? Mas aí só vai interessar mais para o pessoal de mecatrônica, o pessoal que mexe com eletrônica, que vai mexer a fundo com relação ao PLC. Praticamente eles vão estudar um ano inteiro o PLC, né? No caso de vocês, é para ter o conhecimento superficial, né, do que é um PLC e aplicar ele na mecânica, né, ou em manutenção, ou então em projetos pequenos. Então, tem duas formas, cíclicas ou não cíclicas, né? Então, lembrando, a maioria dos PLCs, tirando aqueles PLC que eu falei para vocês, né, que custam 30, 60 mil, dependendo da estrutura formada entre eles, né, Siemens, Braden, Onron e assim por diante, eles têm uma estrutura que pode ser estrutura conhecida como a estrutura representada nisso aqui, né, processamento por interrupção. Ele se assemelha um pouco com os computadores, né? Então, ele tem a sua parte cíclica, em que ele roda, por exemplo, ele começa no endereço 1, depois endereço 2, endereço 3, endereço 4, até chegar no finalzinho e começa tudo de novo. Por isso que nós chamamos de instrução cíclica. No caso de alguns PLCs, né, de grande porte, ele tem a opção de interromper esse ciclo aqui para ele fazer um novo ciclo. Terminou esse ciclo, ele volta de onde ele está parado, né? E continua fazendo as outras instruções até começar de novo. Se não tiver nenhuma interrupção, ele continua, né, essas instruções cíclicas indefinidamente. A característica dos PLCs é justamente isso daí, tá? Que é trabalhar de forma cíclicas, né? Com algumas exceções que nós acabamos de falar agora, em que ocorrem interrupções. Por exemplo, os PLCs de grande porte, eles trabalham em linhas células, né? Então, muitas vezes você tem vários robôs trabalhando sincronizadamente, né? E você tem os dispositivos em que precisa ser ativado, desativado ou mandar uma mensagem mais para frente, né? Então, eles têm a necessidade de interromper, por exemplo, esse ciclo, para que um outro robô ele identifica aquela peça, ou então desloca essa peça para para a outra etapa do processo, ou então para realizar alguma leitura, para ver se está de acordo ou não, e a partir daí entrar em ciclo novamente. Mas para a maioria dos PLCs, né, de médio e pequeno porte, né, o comportamento lá interno dele é justamente cíclico. Então, ele começa lá na instrução 1, 2, 3, vai até 1000, né, se for o tamanho de instrução do PLC. E depois ele inicia novamente. E praticamente é isso que ocorre na maioria dos PLC, médio e pequeno porte, né? Então, quando a gente fala assim, tempo de varredura, está falando justamente com relação a isso daqui, né? Quanto tempo ele leva para ler o primeiro endereço até o último endereço. Então, isso aí é a varredura do nosso sistema. A desvantagem desse tipo de sistema, né, cíclico, se você tem uma programação, né, então vamos falar assim, né, na estrutura física ele vai trabalhar dessa forma, só que ele vai trabalhar em função de uma programação que é feita. Então, supor que a programação que foi feita 50%, ocupou 50% dessas instruções. Independente dessas 50 instruções, ele vai completar as outras 50 para iniciar novamente, e assim por diante, né? Essa é a grande desvantagem. Então, avançando muito mais um pouco, né? Aqui tem algumas definições, né? Que é dado com relação à memória, que é uma das etapas, né? Um dos elementos de grande importância lá no nosso PLC, né? Além da velocidade, né? O tamanho da memória, né, vai dar a nossa capacidade, né, de instruções, de varreduras, velocidade e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, essa aí foi a nossa introdução, só para vocês saberem, né, se for perguntado alguma coisa com relação com a estrutura de um PLC, como que ele trabalha, se é cíclico, se é por interrupções e assim por diante, vocês saberem, né? O tópico 2, né, que é o de hoje, é a nossa aula gravada, né, que eu
essa aula gravada eu vou colocar justamente nesse tópico 2, né, que vai estar como o nome de circuitos elétricos. Eu estou dando esse tópico de circuitos elétricos, porque eu vi que nas disciplinas anteriores, nos tópicos anteriores da disciplina que vocês tiveram, eu acho que vocês não tiveram um grande ênfase com relação a isso, né? Então, por isso que vale a pena a gente fazer a nossa revisão. E a nossa revisão, ela vai ser feita em cima daquele nosso circuitinho lá, que eu vou abrir agora, que é o CAD-CMOS. Alguns de vocês já conhecem o CAD-CMOS? Espera aí só um minutinho, pessoal, estou me atrapalhando aqui para... O CAD-CMOS é um simulador, né, inicialmente ele começou como um simulador de circuitos elétricos. Então, antes da versão 3, abriu para vocês aí, pessoal, a tela do CAD-CMOS? Tá, ok, obrigado pelo retorno. Tá? O CAD-CMOS, inicialmente, né, antes da versão 3, eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal, na próxima aula, zipado, né, ou compactado, aí vocês podem abrir, vocês podem já começar, né, fazer alguma coisinha. Antes da versão 3, ele só tinha praticamente essas ferramentas aqui, ó, até esse ponto aqui. A partir daqui para frente, nós temos a parte que é de PLC e a parte que é de pneumática, né, que está aqui. Que pode servir em algum momento para vocês, né, fazer trabalho, alguma coisa desse tipo. Nós não vamos entrar muito a fundo nesses três, né, vai ser superficial. O que nós vamos trabalhar com o CLP que nós vamos trabalhar vai ser o CLP da WEG. Então, a gente vai dar mais ênfase, né, ao CLP da WEG. O CLP da WEG também tem um simulador, né? Dá para a gente trabalhar com até melhor do que esse daqui. Porque esse daqui, como ele é free, né, ele é livre, né, e ele é feito em programação aberta, né? Então, o que acontece? Ele é limitado. E o nosso PLC da WEG, do simulador, né, todos os comandos que tem no simulador tem no nosso PLC também. Então, eu já iniciei aqui, né, normalmente você tem essa parte aqui tudo em branco, né? Então, o que eu fiz, a única coisa que eu fiz aqui é colocar as linhas de alimentação. Tudo bem, pessoal? Está todo mundo vendo? Está todo mundo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Qual a dúvida? Sim, professor, entendendo? Ou sim, eu tenho dúvida, professor, né? Eu acredito que está tudo ok, né? Então, o que que ocorre, pessoal? Em todos os nossos circuitos elétricos, a gente precisa ter alimentação, né? Então, na representação do nosso simulador, a gente coloca uma linha em cima, né? Então, na verdade, aqui eu vou apagar isso aqui só para vocês verem como eu cheguei nisso aqui. Então, a linha de baixo aqui, ó, o que eu fiz na linha de baixo, eu vou fazer na linha de cima. Então, o primeiro, vamos falar assim, botão que eu tenho aqui, é o botão das alimentações, como está aparecendo aí na descrição, quando passa o mouse por cima. Então, quando você clica nele, aparece um leque de tipos de alimentações, né? Então, aqui tem a parte de alternada, né? Os monofásicos, proteção, monofásico juntos, só é tipo de disposição, e os trifásicos, né? Porque aqui a gente trabalha também com motor. As alimentações com polaridade, né? Positivo, né, e negativo.
transformadores, né, e alguns tipos de retificações. Mas o que a gente vai trabalhar vai ser isso aqui. Eu posso trabalhar com... Quando fala L aqui, é como se fosse uma fase, e esse N aqui é um neutro. A gente pode fazer fase ou fase neutro. Aqui eu optei por colocar fase neutro. Então, clicando nele, ó, vocês verificam, isso aqui é alimentação fase. Então, aí eu fixei a alimentação fase. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui indicando que eu posso alimentar vários equipamentos ou dispositivos. Então, o que eu venho? Eu venho aqui, ó, nessa representação aqui que está, cabos e conexões. Eu vou clicar nele e na barra de baixo vai aparecer várias outras opções. Né? Então, eu escolhi na parte de baixo aqui, ó, fio neutro, que é essa parte aqui, embaixo. E na parte de cima eu vou escolher a fase, o fio fase. Aí eu venho aqui, ó, a bolinha, é igual ao CAD, tá, pessoal? Essa versão 3.0, ela está melhor do que as outras, porque tinha muitos problemas de conexões, né? E agora está mais simples e mais fácil de trabalhar. Esse daqui, ele está no canal, ó, no blog, se vocês forem lá no blog, ó, Ensinando Elétrica, né? Vocês conseguem também algumas explicações, algumas videoaulas, né? E até mesmo o software. Mas é aquilo que eu falei, né? O software eu vou disponibilizar para vocês, né? Não que a gente vai trabalhar constantemente com ele, mas para vocês exercitarem caso tenham interesse. Então, quando a gente faz um desenho de circuitos elétricos, né? E de eletrônica, a gente sempre delimita, né? As duas linhas de alimentação. E o nosso circuito vai ser montado justamente entre essas duas alimentações. Né? Tanto em circuitos elétricos, comandos elétricos, a gente utiliza esse tipo de estrutura. Para o PLC, a gente já utiliza, a gente vai ver em função da linguagem, né? A gente utiliza, por exemplo, linhas de alimentações, por exemplo, eu coloco a fase aqui, e a uma certa distância eu coloco a outra alimentação aqui. E todos os elementos aqui do circuito eu coloco nessa disposição. Então, na verdade, é só uma inversão. Em vez de ser dessa forma vertical, horizontal, né, a gente adota essa linha vertical. Mas tudo que a gente fizer com relação à programação aqui do PLC vai estar de acordo com relação a essa programação. Né? Só que, no nosso caso de circuitos elétricos ou comandos, a gente vai ter elementos, né, que a gente vai ter que colocar entre essas duas alimentações. E no PLC a gente só vai buscar essas alimentações, esses elementos, né, quando a gente está buscando aqui. Né, é a única diferença. Para apagar é só clicar em cima da linha ou do elemento, dar um delete, né, e está tudo ok. Lembrando, tá, pessoal, que vocês não são obrigados a aprender isso aqui. Isso aqui a gente vai trabalhar só com exemplos. Então, vamos supor, pessoal, que aqui é a nossa tomada lá, 110 lá da nossa casa. Então, se a gente pegar uma lâmpada e a gente colocar aqui nesse meu circuito, nessa minha representação de circuito, e numa extremidade, eu ligar aqui na fase, e a outra extremidade, eu ligar aqui no neutro, o que vai acontecer com a lâmpada? A nossa lâmpada vai acender. Então, vamos fazer isso aí para ver, né, para a gente começar a entender como funciona o circuito. Então, eu tenho aqui um botão aqui, esse meu botão aqui, ele está com contatores e sinalização. Tá? Então, nós temos aqui, a gente vai comentar a respeito desses elementos, né? Eu queria utilizar o quadro, né, para a gente estar conversando a respeito desses elementos, né, e das lâmpadas. Tá? Mas a gente pode configurar isso aqui como uma carga. Então, se eu pegar aqui, ó, daqui a simbologia de lâmpada, tá, pessoal? É um círculo com um X interno. Então, isso aí é a nossa simbologia de lâmpada. Ah, eu posso colocar aqui no meio? Eu posso. Até vou colocar, depois eu mudo para vocês verem. Então, aqui eu tenho uma lâmpada, a representação de uma lâmpada, né? Aquilo que nós falamos, o círculo, né? E um X, né? No seu interno. É a representação de uma lâmpada elétrica. Elétrica, eletrônica, né? Então, é uma das representações. Se eu pegar essa extremidade e eu ligar, né, nesse terminal fase e essa outra extremidade ligar no terminal fase neutro,
a gente vê que lá na nossa tomada, essa lâmpada acende. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Tá? Então, eu vou pegar, ó, numa extremidade, eu vou ligar lá na nossa fase. Ó, liguei. Essa bolinha aqui cheia representa a conexão foi feita. E vou pegar a nossa fase e ligar lá na outra extremidade. Não está aceso, né, pessoal? Porque não está rodando a simulação, né? Eu só fiz o desenho. Eu vou rodar a simulação quando eu apertar aqui, ó, o nosso play, a nossa setinha de simulação. Aí vocês vão perceber, ó, o que aconteceu? A lâmpada acendeu, mudou, né, do cinza para o nosso verde. Então, isso aqui é o que nós fizemos. Simplesmente nós pegamos uma lâmpada, colocamos 2 rabichos e plugamos lá, enfiamos lá na nossa tomada da parede, né? E a lâmpada acendeu. Tá? Muitas vezes a pessoa utiliza isso aqui para fazer o teste. Tá? Para parar a simulação é aqui. Então, nosso primeiro circuitinho é aqui. Então, se eu pegar uma carga, uma lâmpada, e ligar uma extremidade na fase, outra extremidade na outra fase, né? Ou os 2 terminais eu ligar numa alimentação, né? Eu vou acionar essa lâmpada ou essa carga. Né? Então, esse é nosso primeiro circuito, né? Então, eu tenho os elementos, né, em que eles servem para ser acionados, né? Quem são esses elementos que servem para ser acionados? Né? São as lâmpadas, pode ser também os relés, né, e os contatores, né? Depois a gente comenta um pouco a respeito de relés e contatores. Agora eu mudei ele de posição, eu coloquei um pouco abaixo, porque quando a gente monta circuitos elétricos, comandos elétricos, nós temos sempre aqui na parte inferior todos os elementos que são acionados: lâmpadas, relés, contatores, válvulas solenoides e assim por diante. Então a gente deixa reservado toda essa linha aqui de baixo aqui, que é por uma questão lógica, tá, pessoal? Em comandos elétricos a gente acaba falando o porquê disso aí, mas todos os elementos que são acionados, né, que recebem uma ação, ou seja, ligar e desligar, eles ficam aqui, eles são os últimos elementos que ficam aqui na minha linha inferior de alimentação. Nessa outra parte aqui, a gente faz o quê? O arranjo elétrico, né? O que é arranjo elétrico? Como essa minha carga vai ser acionada? A minha carga vai ser acionada por um toque no botão, vai ser por uma virada de uma chave, vai ser por um impulso, tá? Vai ser por um trem de pulso, ou seja, ficar piscando, né? Então, essa linha aqui, né? Esse espaço aqui, em cima do... Esse espaço, eu estou clicando, esse espaço aqui acima dessa minha carga acionável, ela vai ser destinado justamente para isso, né? Para ser feito o arranjo, né, que vai acionar essa minha carga ou as outras cargas. Quando a gente fala em arranjo, significa, por exemplo, se eu colocar um interruptor aqui, o interruptor ele vai acabar comandando essa minha lâmpada. Então, antes, como no primeiro exemplo que nós demos, né, não tinha nenhum elemento que comandasse isso aqui. Simplesmente estando conectado numa fase, conectado no neutro, ela ia se acender e permanecer acesa enquanto ela estivesse conectada nessas duas extremidades da alimentação. Mas se eu colocar um botão aqui, ou uma chave, liga, desliga, né, o que vai acontecer? Eu vou determinar como essa minha lâmpada vai se comportar. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então, aqui ó, eu tenho um botão aqui, nesse nosso botão aqui, esse botão, né, um pleonasmo, né, ele indica, né, quais são as opções de acionamento que eu tenho, por exemplo, um botão. Então, eu clicando nele, ó, aparece uma infinidade de tipos de acionamentos. Nós vamos escolher um botão aqui, né? Por exemplo, um botão que nós chamamos de botão normalmente aberto. Ou seja, se nenhuma ação nesse meu botão, ele vai ficar o tempo todo aberto. Que é justamente essa representação aqui, ó. Então, se a gente perceber aqui, eu tenho uma extremidade e a outra extremidade e tem uma interrupção. Então, nós chamamos isso daqui de botão normalmente aberto, ou seja, se eu não acionar esse botão, ele vai ficar aberto o tempo todo.
Então, vamos ver qual o efeito desse nosso botão se eu interligar uma extremidade nesse meu dispositivo e outra extremidade lá na nossa alimentação. Nós chamamos aqui ó, de uma conexão séria, porque está um após o outro. Tá? Então, é a conexão série. Existem vários tipos de botão de acionamento. No nosso caso aqui, esse botão de acionamento aqui é push button. O que significa esse nome push button? Significa o quê? Que quando eu pressionar esse meu botão, ele vai acionar essa extremidade, ele vai fechar essa extremidade. Né? Então, esse traço aqui, essa representação desse traço aqui em diagonal, ele vai ficar na vertical. Só que para esse meu botão aqui, ele vai ficar fechado, né, enquanto eu estiver pressionando ele. Tá, pessoal? Se tiver dúvida com relação a isso aí, pode colocar no chat. Então, enquanto eu estiver lá com o dedo pressionando ele, né, esses dois terminais aqui, eles vão estar fechados, eles vão estar dando uma continuidade no meu sistema. Então, vamos verificar isso aqui. Eu vou fazer a ligação e a gente vai ver justamente, né, essa nossa fala. Então, eu peguei uma extremidade do meu botão e eu liguei na minha fase. A outra extremidade, né, eu vou ligar numa extremidade da minha carga, que é a lâmpada. E a outra extremidade da minha lâmpada, eu ligo na minha fase. Então, lembrando lá na nossa no nosso primeiro exemplo, né, nós não tínhamos essa chave, nós conectamos direto e ela acendeu direto. Agora vamos ver o que acontece, né, acrescentando esse nosso botão. Lembrando, tá, pessoal, que esse meu botão aqui, ele só vai fechar essas duas extremidades quando eu pressionar ele. Enquanto eu estiver pressionando ele, essas duas extremidades, 13 e 14, vai ser como se fosse um fio contínuo. Quando eu soltar o dedo do meu botão, o que acontece? Ele vai voltar para a condição normal dele, que é aberto, e ele vai interromper essas duas extremidades, 13 e 14, ou seja, vai ficar aberta, tá? Não vai ter continuidade. Tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Vou apertar para simular. Olha lá, da mesma forma, está simulando, o que aconteceu? A lâmpada continua cinza, não aconteceu nada. Para me acionar no simulador, pessoal, é só colocar o mouse em cima aqui e pressionar o botão esquerdo. Enquanto eu estiver com o botão esquerdo pressionado, é como se fosse o meu dedo lá pressionando. Tá? Então, eu vou dar uma acionada aqui e manter como se fosse o meu dedo pressionado. Olha o que aconteceu. Ligou, alimentou a minha lâmpada. Tá? Se eu soltar ele volta à condição normal. Tá? Então, por isso que ele é push button. Eu posso dar só um pulso nele. Eu dou um pulso nele, enquanto esse pulso durar, ele acende a lâmpada. Eu posso fazer piscar, tá? Não dá para fazer ele piscar continuamente, tá, pessoal? Por causa daquela varredura que eu expliquei para vocês, a varredura do computador. Então, computadores muito lento, né? Vocês vão clicar aqui e vai demorar um tempo para a chave fechar. Computadores muito rápidos, você fica clicando aqui o tempo todo, né? E ele fica piscando. Né? E tem aquele meio termo. Né? Então, os nossos simuladores, ele vai também, né? Em decorrência dessa varredura, né? Da velocidade de varredura do computador. Né? Então, aqui, pessoal, testamos um circuitinho simples, né? Que é aquele circuitinho lá, se ele fosse com retenção, é como se fosse aquele nosso interruptor da nossa casa. Né? A diferença desse meu botão aqui para aquele nosso botão lá do interruptor lá de casa, que acende a lâmpada, é que esse interruptor aqui, ele seria com trava. Nós temos ele aqui? Temos ele aqui, tá? Só que a gente não vai representar ele, não vamos trabalhar com ele agora, né? Nosso intuito é só entender, né, alguns circuitos elétricos, né? Então, esse nosso elemento aqui, ele passou a ditar a forma como esse nosso elemento aqui ele vai acionar. Então, por isso que nós chamamos aqui de elemento de controle. Esse aqui é elemento de acionamento.
Então, se eu fosse pegar lá o nosso... Deixa eu parar a simulação aqui. Se eu fosse pegar lá o nosso PLC ou CLP, tá? Ele estaria entre esses dois aqui, ó. Então, esse nosso quadrado aqui seria o CLP. Então, eu teria um botão lá o botão na entrada lá do CLP, e eu teria lá na saída lá a nossa lâmpada. E internamente nesse quadrado aí que eu ia configurar como, né, essa lâmpada ia acender. Se ela ia ficar piscando, se quando apertasse o botão ela ia ligar, se quando apertasse o botão, né, ela desligasse e assim por diante, tá? Então esse nosso quadradinho aí que eu vou embutir a forma como essa minha lâmpada vai se comportar. No nosso caso aqui, que é os sistemas de comandos elétricos ou os eletromecânicos, eu não tenho nada. Então, quem vai determinar isso aí é justamente o botão. Tá? O botão que vai dizer como que esse meu elemento vai se comportar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui uma chave que seja uma chave com trava. Deixa eu ver se é essa chave aqui. Essa chave aqui é uma chave com trava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um delete nisso aqui. Tá? Desliguei. Né? Eu costumo, para esse software aqui, sempre tá utilizando, apagando, porque algumas vezes ele sobrepõe uma linha sobre a outra e ela dá uma falha. Estou tentando apagar esse nosso pontinho aqui. Ó. Agora eu consigo apagar ele. É uma das melhorias, né, desse meu software. Agora eu venho aqui e desloco a minha chave para substituir aquela chave de push bottom. Então, a diferença dessa minha chave aqui, é até bom a gente já ver a simbologia, né? O que difere, né, entre um e outro é essa simbologia, né, a forma. Né? Então, aqui é como se fosse uma chave, né, uma representação, né, que conseguiram representar, né, como chave. Então, vou ligar uma extremidade lá na fase, e a outra extremidade eu ligo no outro terminal. Tá do mesmo jeito do anterior, só que no anterior que era uma chave de push bottom. Enquanto eu estava pressionando, tá, o botão, esses dois terminais aqui, eles se mantinham. E aqui, pessoal, é só voltar, né? Esse é o problema desse software, né? Às vezes ele dá algum pauzinho. Voltando lá. Tá? Então, a diferença entre essa chave anterior, que a outra chave é push bottom, né? Ela fica acionada, ela aciona o 13 e o 14 enquanto eu estou pressionando ela. Soltei o botão, o que acontece? Ele volta para essa condição normal, aberto. Esse daqui não, já é diferente, né? Então, quando eu dou um toque, ele fecha. Eu dou outro toque, ele abre. Então, por isso que nós chamamos de chave com trava, né? Ou chave liga-desliga. Vamos ver o comportamento disso aí. Mesma coisa, a condição normal dele é aberto, então significa o quê? Que enquanto nacionais aqui não completa o circuito, né, a corrente não percorre aqui pelo meu elemento, então não vai acionar a minha lâmpada. A partir do momento em que eu der um toque nele, ó, até tirei o mouse, né, dei um toque e ele fechou. Para abrir, o que eu tenho que fazer? Dar um outro toque, né, nesse elemento. Né? Então isso aí é uma chave com trava. Né? Que ele está ditando, né, a forma também como essa minha carga, essa minha lâmpada está funcionando. Tranquilo, pessoal, até aí? Acho que sem grandes novidades, né? Agora tem um outro elemento, né? Tem um outro elemento que eu posso acrescentar entre esses dois, né? E esse elemento aqui, né, também pode ser um botão, né? Eu posso dizer um botão normalmente fechado, né? Ou então um botão de emergência, que eu posso colocar aqui e já mudar o comportamento desse meu circuito. Então, se eu for pegar aqui, vou fazer a interligação.
Todos estão ligados em série, tá, pessoal? Um após o outro. Tá? Então, isso aqui é a característica de um circuito série. Eu só acrescentei esse elemento. E esse elemento aqui, né, diferentemente desse outro aqui, se vocês perceberem, ó, ele já está fechado. Ó. Ele tem uma barrinha aqui indicando que ele está fechado. E esse daqui não tem nada, ele está aberto. A única coisa que eu vou alterar aqui, pessoal, é esse rótulo aqui, o nome dele, o label. Porque senão passa a ser como se fosse o mesmo. Então, quando eu acionar isso aqui, eu vou estar acionando isso aqui também, né? Para mim fazer isso aí, ó, só clicar, dar um duplo clique nele, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o SL, de liga, vou colocar em maiúsculo. Chave de ligar, dou um OK, né? Já mudou, agora tem o SL, está diferenciado. Se eu quiser, não precisa, né, porque eles são diferenciados agora, mas eu posso colocar, por exemplo, um SD, na chave de desliga. Então, aqui eu já tenho uma dica, né, do que vai acontecer. Quando eu ligar esse daqui, clicar nesse daqui, ele vai fechar, né, meu circuito vai ficar ligado. Se eu clicar nesse aqui, ele vai fazer o oposto do outro. Ele vai abrir, né, e vai apagar a lâmpada. Então, vamos ver esse nosso circuitinho. Ó. Vou dar um clique aqui, acendeu a lâmpada. Né? Quando ele muda nesse software aqui, quando ele muda do cinza para o vermelho, é porque ele foi ativado. Mas se eu acionar esse meu dispositivo, ele está fechado, né? Ele vai mudar para a posição aberto. Né? Então, vou dar um clique nisso aqui, ó. Só que esse aqui é aquele a simbologia aqui, pessoal, é diferente. Ó. Esse aqui enquanto eu estiver pressionado. Esse aqui não, só quando eu der um toque, ou então quando pressionar de um lado ou do outro lado. Esse aqui eu tenho que manter ele o quê? Pressionado o tempo todo. Ó. Ele estava da condição normal dele, que era fechado, ele partiu para a condição aberta. Mas se eu soltar o dedo do botão, ele volta à condição normal. Esse meu caso aqui, eu posso desligar ele e ele continua desacionado até o próximo evento, que seria o quê? Acionar novamente esse meu dispositivo. Tudo certo, pessoal, até aqui? Tá? Então, pessoal, isso aí é um circuitinho simples que a gente faz para acionar um dispositivo acionável, né, ou uma lâmpada, né, um outro elemento, né, para acionar esse meu dispositivo. Então, esses elementos aqui de comando, eu consigo digitar qual a forma como, né, esse meu elemento aqui ele vai funcionar. Vou apagar isso aqui, nós já entendemos como funciona com uma lâmpada, né, com os botões, né? Agora eu vou acrescentar aqui um outro dispositivo. Vou voltar para vou deixar esse acionamento aqui de desliga e vou colocar aqui um outro botão de pulso, né, ou um push button, né, que a gente estava trabalhando. Agora os dois têm o mesmo, eles têm a mesma função, tá? Que eles trabalham como push button, ou seja, eu preciso pressionar, né, esse meu dispositivo para ele acionar, eu preciso acionar, né, ou pressionar esse meu dispositivo para ele acionar. Esse meu dispositivo, quando eu pressiono ele, ele fecha, esse meu dispositivo, quando eu pressiono ele, ele abre. E vou colocar aqui um outro elemento, o elemento que nós chamamos de relé, ou contator. Tá? Não é contador, tá, pessoal? Não é com D o final. Contador é que conta 1, 2, 3, 4. O que a gente vai usar é o contator. Tá? Então, o contator que nós vamos utilizar é esse daqui, ó. Bobina contator. Tá? Eu vou colocar ele, ó, como se fosse um dispositivo de acionamento, né? Como se fosse a lâmpada. Então, toda vez que a corrente passar, né, por esse elemento e chegar nesse meu extremo aqui, esse meu dispositivo aqui vai acionar. Qual a diferença para a lâmpada? Esse meu dispositivo aqui, né, ele tem contatos. Então, isso aqui é uma representação da bobina, do contator. Tá? Então, quando esse meu dispositivo for acionado, o contato dele vai abrir ou vai fechar. Então, eu vou colocar aqui uma representação, ó, contatos auxiliares ou temporizadores, né?
Eu vou colocar aqui do lado, eu vou pegar um normalmente fechado, vou colocar aqui do lado. Porque eu sei que esse contato, né, é um contato normalmente aberto. Se vocês forem ver, né, tá 13 e 14, né, existe uma nomenclatura para isso. Nós não vamos atentar isso aí, né? Nós vamos falar isso aqui, a gente fala isso aqui quando é comandos elétricos, que não é o caso da nossa disciplina, né? Mas eu posso mudar isso aqui, né, e existe um porquê, né? Também dessa nomenclatura 13, 14, 11, 12, assim por diante, né? Não vou mudar porque é irrelevante para a gente agora, né? O que interessa é indicar, ó, que o nome desse meu contato é o mesmo nome, ó, do contator, da bobina dele. Então, significa que eu tenho uma bobina, é um contator, porque eu tenho uma bobina e eu tenho seus contatos. Então, toda vez que essa minha bobina, né, representada por A1 e por A2, ele for percorrido por uma corrente através desses meus elementos aqui, esse contato aqui vai abrir ou vai fechar, dependendo da situação dele. No nosso caso aqui, como a condição dele é normalmente aberto, tá? Então, quando essa bobina aqui for percorrida por uma corrente, ou seja, quando todos esses elementos aqui estiverem fechados e acionados aqui, esse contato aqui vai fechar. Então, vamos fazer a simulação só para a gente ver se realmente isso daí ocorre. Não aconteceu nada, pessoal, ó, tá cinza, tá tudo cinza aqui, né? Porque esse meu circuito aqui está aberto. Então, a corrente, ela tenderia a vir para cá, quando ela chega aqui, o que acontece? Ela enxerga aqui uma interrupção. Se isso aqui tivesse fechado, o que acontece? Ele ia percorrer esse meu elemento aqui não ativado, ele ia estar fechado, ele ia estar ativado, e nessa extremidade aqui eu teria, né, uma tensão. Essa tensão ia fazer com que a minha corrente ela continuasse e retornasse novamente, né? Então é aquele nosso processo cíclico, se tudo tiver, né, fechado. Então vamos ver, eu apertei esse daqui, esse daqui é daqueles de acionamento, da clica, ele aciona, né? Essa aí foi a varredura. Esquece que eu falei agora. Então, o que eu vou fazer? Ó? Não vou pressionar isso aqui, então o que acontece? Ele vai continuar fechado. Vou pressionar isso aqui, ele vai mudar da condição de aberto para fechado e vai, né, fluir uma corrente nesse meu dispositivo. Fluindo a corrente nesse meu dispositivo, essa condição aqui deve mudar de aberto para fechado. Por quê? Esse meu contato aqui, ele está relacionado a esse meu elemento. Então, o conjunto de bobinas mais os contatos, isso aqui nós chamamos de contator. Então, acionando isso aqui, ó, vocês percebem o quê? Que justamente, né, lá, ó, a bobina A1 e A2 do contator mudou de cor de cinza para vermelho, ou seja, ativou, e o nosso contato K ali, 13 e 14, também fechou. Se eu soltar, né, o dedo do botão aqui do nosso botão S, vocês vão perceber que ele vai voltar para a condição normal. Tá? Então, isso é a diferença entre a nossa lâmpada e o nosso elemento contator. Tá? Ele tem uma bobina, que nós vamos chamar de A1 e A2, e tem seus contatos. Os seus contatos, pode ser fechado? Pode ser fechado. Vamos pegar aqui um fechado. Vou colocar aqui do lado. Ó. O que mudou? O endereço é o mesmo, ou seja, o nome é o mesmo, é K. K e K. Tá? Eu posso chamar isso aqui de K1. Eu venho aqui, porque eu posso ter vários contatores, então eu chamo de K1. Só que para isso eu tenho que mudar também o nome do contato, chamar ele de K1. Esse outro aqui é o mesmo, né? Porque ele faz parte do mesmo contator, né? Então eu tenho contato aberto e contato fechado. Então eu vou chamar isso aqui também de K1. Tudo com o mesmo nome, né? Relacionando que todos esses aqui é o mesmo elemento, né? Diferentemente dos nossos outros botões aqui, né? Ou contato se tiver. Vamos acionar novamente para ver, né? Se realmente acontece. Ó, não está nada acionado, né? Todos os contatos na sua condição normal. Esse aqui normalmente aberto, esse aqui normalmente fechado. Quando acionar o botão aqui, o que vai acontecer? Esse vai fechar e esse vai abrir.
Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso dispositivo, o nosso elemento, né, de ação, que nós chamamos de contator. Agora vamos fazer um negócio interessante, tá, pessoal? Vamos ver, ó. O nosso circuito aqui, ele só mantém, né, o nosso contator fechado enquanto eu estiver com ele pressionado, né? Se, porventura, lá no SD lá, que ele está normalmente fechado, eu pressionar ele, o que vai acontecer, né? Ele vai interromper e voltar para a condição normal do nosso dispositivo. Agora vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou pegar esse contato do meu contator, deixa eu parar a simulação, e eu vou colocar ele, ó, nesse sentido aqui, eu tenho uma configuração em série, ó, tá todo mundo ligado em série, um após o outro. Eu colocando de lado aqui, eu já tenho uma condição de paralelo. Esse aqui está em paralelo com esse. Então, se eu fizer, só para a gente entender, depois eu explico melhor, né? Se eu fizer uma conexão dessa minha chave, opa, eu venho aqui, depois venho aqui e fecho. Mesma coisa, venho aqui, puxo até aqui, dou um clique aqui, venho até aqui ao meio, tá? Então, o que eu fiz agora? Eu coloquei um contato aqui do meu contator, né? Contato do meu contator em paralelo com o botão que eu vou acionar, o botão para ligar. O que será que vai acontecer? Vamos ver. Ó, vou clicar nisso aqui. Ó, cliquei, né? O que a gente esperava é que o contator acionava. E aquele nosso contato lá que era fechado, que ele abrisse, né? Lá embaixo. Só que agora, o que vai acontecer? Eu vou tirar o dedo do botão. Eu tirando o dedo do botão, olha o que acontece. Continua fechado. Por que isso? Inicialmente, a minha corrente, ela flui nesse sentido, enquanto eu estou com o botão pressionado. Aí o que acontece? Aciona essa minha bobina. Acionando essa minha bobina, esse botão aqui fecha. Fechando isso aqui, agora o que acontece? Eu vou ter a corrente, enquanto eu estou com ele fechado aqui, eu vou ter a corrente fluindo nesse meu sentido e a corrente também fluindo nesse sentido. Quando eu solto, né, quando eu solto o botão aqui, o que acontece? Ele continua, né, fluindo por aqui, porque esse meu dispositivo estava acionado, né? Isso daqui, pessoal, em comandos elétricos, né? Se vocês mais para frente verem comandos elétricos, nós chamamos aqui de contato selo, né? Que é o contato de quem eu quero acionar, né? Ligado em paralelo com o meu botão de acionamento. Aí vem a dúvida, e agora, como que eu faço para desligar essa minha bobina? Como que eu faço para desligar essa minha bobina? Ah, uma das formas é tirar a alimentação, né? Ou seja, tirar a alimentação. Mas muitas vezes lá na máquina, se eu tirar a alimentação, eu desligo a máquina inteira. Então isso aí não é interessante. O que seria interessante que eu desligasse somente, né? É essa minha linha aqui, ó, que eu coloquei. Então o que é feito, né? Eu utilizo justamente esse botão, ó. Quando eu pressionar esse botão aqui, o que vai acontecer? Ele vai interromper a corrente que está vindo por aqui, vai ser interrompida, ó, vai ser interrompida por aqui. Esse meu contato aqui, essa minha bobina, ela vai desligar, vai ficar cinza. Ela ficando cinza, o que acontece? Esse contato dele volta para a condição normal dele, que é aberto, interrompe esse meu circuito e fica tudo desligado. Ó. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou interromper esse fluxo aqui, ó. Desligou lá a bobina 1 e a 2, desligando a bobina 1 e a 2, o contato desse meu contator volta para a condição normal, aquele é o K1, o K1 lá 13 e 14. Ah, mas e se eu soltar, né, o dedo desse meu botão? Né, o que vai acontecer? Né? Ele vai fechar, mas o que acontece? Como esses dois elementos aqui estão abertos, né, vai continuar sem passar corrente. Então aí eu terminei um ciclo, né, desse meu comando, dessa minha forma como acionar esse meu contator. Se eu pressionar isso aqui, começa novamente o ciclo. Né? Alimentou, né? Voltou para a sua condição normal. Quando eu apertar isso aqui, ele desliga. Esse aqui é o que nós chamamos de botão liga, desliga de um comando, que é parecido lá com o nosso circuito lá com trava, né?
Você pressiona ele, liga, você pressiona de novo, ele desliga. Só que aqui eu utilizo 2 botões, né? Existe uma lógica para isso, tá, pessoal? Normalmente isso aqui está relacionado à segurança, tá? Em acionamentos de comandos, né? Então, poderia ser uma chave liga-desliga, mas o que acontece? Por questão de segurança, a gente acaba adotando esse sistema aqui, né? Com um selo. Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Está indo muito rápido? Estou acompanhando aqui o horário também. Deixa eu fazer tirar a lista de vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né, tirar a lista aqui, porque senão eu vou ter que gravar Conseguir baixar a lista, né? Eu já tenho uma lista de presença parcial, né, com 10 alunos. Então, sempre é interessante, tá, pessoal, todos entrarem, porque isso aqui é o que vai ficar registrado lá no SWAP, né? E sempre ter presença, né? Porque falta também reprova, tá? Então, foi baixado aqui a lista de presença, né? E depois eu acredito que não foi, então vou ter que dar uma filmada lá no final. Deixa eu ver o chat aqui. O César está dizendo que está tranquilo até agora, tá? Tá, pessoal, mas para aqueles que não estão entendendo nada, ou estão entendendo com alguma dificuldade, e está com vergonha de interromper, pode interromper a qualquer momento, mas também, pessoal, tranquilo, que a gente vai trabalhar com isso aqui com CLP, tá? Essa mesma forma aqui, ó, tudo essa sequência que nós fizemos aqui vai ser feito dentro do PLC, né? Então, a gente vai repetir, né, algumas vezes esse circuitinho aqui, explicando, né, passo a passo, né? Então, não se desesperem, tá, a primeira vez, né, a primeira vista, porque isso aqui vai ser coisa normal para a gente, tá? Independente com o grau de dificuldade agora da primeira vez, né? Vocês que estão com dificuldade, né? Que não estão querendo interromper a aula, vocês vão aprender isso aqui, né, de uma forma natural, né? Então, só para acrescentar aqui, pessoal, vou trocar esse meu contato aqui, que eu posso colocar, né, no meu contator físico, né, lá que a gente utiliza em comandos, eu tenho limitações de contatos, né? Então, eu posso ter 3, 4, entendeu? Em algumas situações, quanto mais contato eu vou aumentando, maior vai ser o meu dispositivo, porque eu vou estando acrescentando blocos auxiliares nele, então ele fica grande. Então, existe uma limitação. Então, se eu pegar um contator normal, eu vou ter 3 contatos de potência e, no máximo, 1 ou 2 contatos auxiliares, isso aqui. Agora, quando a gente fala em PLC, que é uma outra vantagem, uma outra característica de PLC, eu tenho uma infinidade de contatos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar, por exemplo, 100 contatos aqui aberto dessa minha representação aqui do K1. Eu posso utilizar 2.000 contatos, né? Então, não existe limite. O limite é aquela capacidade de memória, tá? Então, com isso, facilita bastante. Eu vou pegar esse meu contato aqui. Não, vou deixar esse meu contato aqui. Eu vou acrescentar a lâmpada. Porque agora quem vai acionar a lâmpada vai ser o contato desse meu dispositivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar a lâmpada, vem aqui E a lâmpada, como nós falamos, a gente sempre deixa ele naquela nossa última linha. Então, para essa minha lâmpada funcionar, tá? Então, o contato do contator K1, né? Eu preciso fazer com que chegue a alimentação nas suas extremidades, né? Então, para me chegar a alimentação, eu tenho que conectar uma extremidade numa fase, já está conectado, e a outra extremidade eu vou fazer a conexão via esse elemento que está aqui. Então, eu ligo esse aqui e esse outro aqui eu ligo lá na minha outra ponta da alimentação, né? Então, a gente tem algo parecido com aqueles nossos primeiros exemplos, né? Que eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma chave, só que não é uma chave, né? Agora é um contato, né, do meu contator, e esse meu contato é normalmente fechado. Então, quando eu simular, o que vai acontecer, né? Se eu não acionar nenhum botão, né? A minha lâmpada vai ficar acesa, né? Porque esse contato aqui é fechado. Então, vai vir uma corrente, né, da fase, passando pelo meu contato,
passa pela extremidade do meu elemento e sai pela outra extremidade. Então, a lâmpada, quando eu ligar o circuito, né, ou simular, ela vai ficar acesa. E quando que vai ser interrompida? Vai ser interrompida quando esse meu contator aqui, ele for acionado. Quando que ele é acionado? Quando eu pressionar esse meu botão S. Eu pressionando esse meu botão S, a minha corrente vai vir por aqui, vai passar pelo A1 e A2, né? Esse meu contator, essa minha bobina aqui, ela vai acionar, acionando essa minha bobina, o que vai acontecer? Liga esse meu contato e agora eu tenho a corrente percorrendo nesse sentido e outra parte sendo desviada por aqui. Ao mesmo tempo que ele acionou esse meu K1 aqui que estava aberto e ele fechou, esse meu K1 aqui que era fechado, ele vai abrir, então a lâmpada vai apagar. É um pouquinho muito rápido, tá pessoal? Para mim, que estou acostumado, né, é normal. Para vocês aí que estão começando agora a entender essa sistemática um pouquinho rápido, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, daí vocês vão aprender de forma natural, né? De tantas vezes que a gente for repetir aí o circuito e os passos. Então, o que nós falamos em resumo, né? Quando eu pressionar esse meu botão aqui, essa lâmpada aqui vai apagar. Que já entendemos já o funcionamento do circuito e realmente é isso que aconteceu. E quando ela vai acionar de novo? Quando eu interromper o meu circuito através desse meu comando, tá? Então aqui eu tenho aquela nossa função do interruptor lá de casa, né, pessoal? Só que de uma forma assim, utilizando mais elementos. Mas basicamente, né, o que ocorre lá na nossa casa é que você aperta um botão, liga a lâmpada. Só que no mesmo botão você apertaria, acionaria ele e apagaria a lâmpada. Só que no nosso caso aqui é outro botão, tá? Isso tem uma lógica, tá, pessoal, em comandos, né? Então esse selo aqui, né, e essa linha aqui é um sistema de segurança. Então nós chamamos aqui de botão de ligamento ou botão de acionamento, aqui botão de desacionamento ou botão de desliga. E aqui a nossa função, né, nós chamamos de função de selo, que seria a molinha, a parte mecânica, né, do nosso interruptor lá de casa. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aqui os elementos de acionamento, né, que são botões e chaves, liga-desliga, né, e os nossos elementos, né, acionáveis, né, ou as nossas cargas, né. Essa daqui é uma estrutura de comando, aquilo que eu falei para vocês, a gente utiliza sempre a linha de baixo aqui, o último elemento sempre vai ser um elemento acionável ou uma carga, e nesse intervalo aqui a gente faz o quê? O nosso arranjo elétrico, né? A forma como os elementos acionáveis aqui, né, eles vão se comportar, como eles vão ser acionáveis. No nosso caso aqui, né, o comando que foi feito foi quando eu pressionar um botão de ligar, né, esse meu contator aqui, ele vai ser acionado e vai desligar uma carga, que é uma lâmpada, né? Então, a vantagem aqui dos contatores com relação, né, a só a lâmpada é que eu posso agora, só com esse contator aqui, acionar várias lâmpadas ao mesmo tempo. Então, vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Eu vou, agora, em vez de, quando eu ligar o circuito, a lâmpada estiver acesa, eu vou colocar uma outra lâmpada aqui que vai ficar apagada. Então, eu vou lá no meu elemento, pego a lâmpada. Essa lâmpada aqui, para a gente diferenciar, eu posso mudar a cor dela, né? Então, tem as opções aqui, ó. Tá verde, então eu vou colocar aqui amarelo. Vou colocar amarelo. Vou ter que mudar porque, ó, H, esse aqui está como H e esse aqui também está como H. Então, se eu deixar o mesmo, vai indicar que é a mesma lâmpada. Então, aqui eu vou colocar H1, né, só por questão de diferenciação. Então, essa lâmpada é diferente dessa, porque essa daqui tem o nome H1 e essa daqui tem o nome H. Vou pegar o nosso elemento ali de acionamento, agora um contato aberto, ó. Contato aberto, e esse contato aberto vai ser o contato também do contator 1. Tá? Ou seja, esse contator aqui, ele pode ter
um certo número de contatos fechado e também um certo número de contato aberto, né? Então, significa o quê? Que quando acionar esse aqui vai abrir, esse aqui vai fechar. E para mim fazer esse circuito funcional, eu tenho que ligar ele na alimentação. Então, um lado do meu contato eu ligo na alimentação, o outro lado eu ligo na carga, e o outro lado da carga eu ligo no outro lado da alimentação. Né? Então, todos esses contatos aqui pertencem ao nosso contator. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu acionar esse botão, né? Quando eu acionar esse botão aqui, ó, acionar esse botão, a corrente vai fluir nesse sentido aqui, vai acionar o meu contator. Acionando o contator, fecha esse contato. Agora eu tenho a corrente vindo também por aqui, porque o botão ainda está pressionado. Vai acionar esse botão, né, e a corrente vai vir por aqui. Ao mesmo tempo, né, esse contato aqui do contator, ele vai abrir e esse aqui vai fechar. Tá? Então, o que a gente espera? Que quando eu ligar o circuito, ou seja, simular, essa lâmpada verde acende e essa daqui continua apagada. Quando apertar o botão, essa vai apagar e essa vai acender. Então, vamos simular o circuito. Né? Ó, simular o circuito significa que eu liguei aqui. Então, a lâmpada fica acesa. Quando apertar o botão, desliga a lâmpada verde e liga a amarela. Quando eu colocar para desligar, ela volta à condição normal. Né? E tudo isso daqui é feito através do nosso contator. Ó. O contator que está controlando a carga. E o nosso comando que está controlando o contator. Tá? Então, isso aí é o circuito básico, tá? Que a gente coloca para vocês. Né? Então, a gente coloca contatos em série ou contatos em paralelos. Vocês viram que é simples, né, pessoal, trabalhar com esse software, né? Só com esses arranjos esses poucos elementos que nós fizemos aqui, já dá para ter uma noção de circuitos elétricos, tá? Já que a gente não pode estar lá na bancada, né, a gente faz a simulação aqui, a gente simula os circuitos. A única coisa que tem que saber, né, que aqui eu tenho uma configuração paralela, esse paralelo está somente em cima de um elemento, né? Então por isso a gente vai chamar de selo, e tem o elemento série. Né? No elemento série, qualquer um dos dois que eu interromper ou acionar, né, ele vai ativar ou desativar o nosso circuito. Qual um dos erros que vocês podem estar cometendo quando vocês forem trabalhar com esse circuitinho? O que não pode ser feito? O que não pode ser feito? Eu vou pegar aqui um botão aberto. Tá? O que vocês verificaram, né, que eu vou ter que sempre ter, né, uma sequência de botões, né, de elementos e acionamentos e uma carga. O que não pode, eu posso ter, por exemplo, uma lâmpada, né, entre essas duas extremidades, né, que foi aquele primeiro exemplo que nós demos lá, que é praticamente pegar a lâmpada e ligar os rabichos direto na tomada. Mas para a maioria das cargas, né, eu sempre vou ter um conjunto em série ou em paralelo de elementos de acionamento para depois acionar o meu dispositivo. Uma das coisas que não pode acontecer é você pegar um elemento de acionamento e conectar os dois na alimentação, as extremidades na alimentação. Isso você está colocando em curto-circuito, porque o que acontece? Quando esse botão fechar, ele vai unir essa alimentação com essa alimentação. Né? E vai caracterizar um curto-circuito, ele vai acionar a nossa proteção, ou vai queimar o fusível, ou vai desarmar o disjuntor. Então isso não pode ocorrer. Ó, tá? A carga, né? Se eu tiver uma lâmpada, essa lâmpada sim, eu posso conectar a lâmpada entre as duas extremidades da alimentação. Isso pode ocorrer. Tá? Não sei se vai dar pau, né? Porque eu coloquei aqui, em vez do azul, eu coloquei vermelho. Normalmente não dá, né?
Vou mudar essa lâmpada aqui, ó, só para a gente testar essas condições aqui. Vou colocar 2, né, para falar que ela é diferente dessa daqui, que é diferente também dessa. Essa chave aqui também, né, eu vou mudar, né, para indicar que é diferente dessa aqui. Então, vou dar colocar 1, por exemplo. Não tem nenhum outro 1, então significa que essa é diferente dessa, né? Vamos ver o que está certo e o que está errado nesse circuito. Deixa eu fazer mais também uma coisa só para mudar a cor aqui, colocar zoom. Tá? A gente vê que realmente é diferente. Aquele nosso circuitinho lá que nós preservamos, né? Funcionamento do mesmo jeito. Quando eu aciono, né? apaga um e acende a outra. Quando eu desligo, volta para a condição normal. Como aqui eu não tenho nenhum elemento de controle, né? Então, liguei o circuito, ela já vai ficar acesa. Tá? Aqui está acesa, mas eu tenho um elemento aqui de controle. Tá? Tanto é que eu ligo e desligo, né? E a outra lâmpada azul, ela permanece acesa, porque ela não tem nenhum elemento de controle. Tá? Para ter um elemento de controle, precisaria colocar aqui. Então, aqui tudo bem, né? Então, isso aqui eu posso, tá? Tudo isso daqui eu posso e devo, né? Sempre, quando eu tenho uma carga acionável, né? Ter um elemento de controle. Numa carga, não necessariamente eu preciso ter um elemento de controle, mas um elemento de controle aqui, ó, eu não posso interligar as duas extremidades da alimentação, porque senão o que acontece? Esse é o nosso curto-circuito. O que aconteceu? Eu uni essas duas pontas aqui, e o que acontece? Ele acionou a nossa proteção. Tá? Então, isso daqui não é válido, eu não posso fazer isso daqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Né? Então, nas próximas aulas, né, na próxima aula, acho que eu já vou colocar lá o software, né, do CAD-CIMO, e o simulador do VEG a gente vai um pouquinho mais para frente, para não embaralhar a memória de vocês. Tá, pessoal? Então, boa noite, né, e até a próxima aula, né, e evitem faltar nessas primeiras aulas online, né? Lembrando que a gente dá presença tanto online como nas atividades.